Publicast, o podcast que traz na comunicação pública um novo jeito de perceber o mundo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo do Publicast. Eu sou Jerônimo Borges. E eu sou Yasmin Luene. Nós somos estudantes de jornalismo da UESB e no tema de hoje iremos entender mais sobre a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ou esgotamento profissional é uma doença relacionada ao ambiente de trabalho que decorre de estresse prolongado e crônico provocado por condições desgastantes, em que o funcionário tenta se adaptar a situações claramente desconfortáveis que ocasionam um esgotamento físico e mental. Segundo Pereira Benevides, burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse, que ocorre pela sua cronificação, quando os métodos de enfrentamento falham ou foram insuficientes. Isso está relacionado com o mundo de trabalho, com o tipo de atividades laborais do indivíduo. A síndrome de burnout, hoje classificada como síndrome crônica, afeta cerca de 33 milhões de brasileiros. Pelo menos 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros já conhecem. É a síndrome de burnout, um tipo de doença que se dá pelo esgotamento profissional. Dados ainda mostram que as mulheres são geralmente mais afetadas pela síndrome. Uma pesquisa realizada pela plataforma do LinkedIn, que coletou dados com cerca de 5 mil americanos, constou que 74% das mulheres disseram que estavam muito ou razoavelmente estressadas por motivos ligados ao trabalho, em comparação com apenas 61% dos empregados do sexo masculino que responderam à pesquisa. Para nossa conversa de hoje, contamos com a presença da doutora Priscila Oliveira Ramos, especialista em psicologia organizacional, especialista também em docência para educação profissional e tecnológica, e também graduada em psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Ela é atuante na área organizacional do trabalho, com ênfase em gestão e desenvolvimento de pessoas. E a psicóloga vai falar um pouco sobre burnout pra gente. Priscila, sabemos que a síndrome vem atingindo cada vez mais pessoas, porém ainda é muito difícil seu diagnóstico. Quais sintomas são comuns para quem apresenta esse quadro? E quais os fatores individuais que influenciam para o desenvolvimento da doença? Desde já, nós agradecemos a sua participação. Bom, eu que agradeço, né? De forma geral, a gente precisa entender também que o burnout, ele é considerado, né, pela OMS, uma doença ocupacional. Então, ele entra na categoria de doenças ocupacionais. De uma forma geral, digamos assim, os sintomas e sinais são muito parecidos. Então, o colaborador, ele vai estar, né, com cansaço excessivo, tanto cansaço físico como mental, dor de cabeça constante, então aquele colaborador que sempre está relatando dor de cabeça, alterações do apetite, né? Seja para comer muito ou não comer nada, alterações do sono também. Muitas pessoas também apresentam insônia, não conseguem dormir, ele fica tão pensativo no trabalho, no ambiente, e ele não consegue dormir. Falta de concentração, então aquele colaborador que não consegue, né, focar, ele não tem uma atenção concentrada nas suas atividades, pelo contrário, a atenção dele é difusa, ele fica com atenção em várias outras coisas. Sentimento também de derrota, dificuldade também, né, de estabelecer realmente uma rotina daquela padrão que ele estava acostumado. Então, assim, são diversos sintomas, né, e sinais que o colaborador vai demonstrar. Outra questão muito presente no debate sobre saúde pública é a falta de informação que a população tem acerca da distinção entre síndrome de burnout e os transtornos mentais e psicológicos como a depressão e a ansiedade. Por que as pessoas costumam confundir os sintomas? Infelizmente, né, a sociedade de modo geral, as pessoas elas têm dificuldade em aceitar, né, que você não está bem psicologicamente. Então, agora que nós estamos, né, dissipando mais, né, essa nuvem aí de falta de informação, mas infelizmente nós temos muitas pessoas que não têm acesso. E também agora, né, com a terapia online, com as redes sociais, muitas pessoas estão sendo mais, né, aceitando mais a terapia, uma ajuda psicológica. Mas infelizmente, né, a grande população, né, a sociedade civil, ela não tem realmente esse acesso. Então as pessoas elas normalizam a depressão, a ansiedade, é falta de Deus, é falta, né, de
de ter alguma coisa para fazer, isso é algum mimimi, como as pessoas falam. Não, isso aí você tá com frescura. E assim, como a gente vê que as pessoas banalizam os problemas psicológicos. Os sintomas são muito parecidos, sim. Mas no burnout, algo que é muito frequente é o cansaço excessivo. Esse esgotamento, ele é muito frequente. Então, uma pessoa que está com a síndrome de burnout, ela vai ter um cansaço excessivo mental e físico. Então, é uma pessoa que está sempre cansada ao extremo. E a depressão, muitas das vezes, é aquele isolamento. A depressão é a pessoa não querer sair de casa, ficar dentro de um quarto escuro. E também tem pessoas que têm depressão, né, naquela famosa frase, né, solidão de casa cheia. Muitas pessoas estão rodeadas de muitas pessoas e estão depressivas. Os sintomas são muito parecidos, mas o burnout, é bom deixar claro que ele é uma doença ocupacional. Então, ele vai se destrinchar, se desenvolver no trabalho. Então, esse excesso, esse cansaço excessivo, ele vai se demonstrar muito no ambiente laboral. Então, como eu falei, se tem um médico que está toda hora reclamando, ele se sente, né, esse sentimento de desvalor, de desesperança, de derrota, ele vai estar falando muito, verbalizando no trabalho. E a depressão, a ansiedade, não, ela pode se desenvolver em qualquer outro espaço. Como uma pessoa pode identificar que está passando pelo início da síndrome? Prioritariamente no trabalho. Então, se ela tem aquela, como a gente fala, síndrome do domingo à noite. Chegou o domingo, eu já falo, poxa, eu não gosto daquele trabalho, eu não quero ir para lá. Então, assim, percebam que o burnout começa com a insatisfação, a desmotivação, a infelicidade, e aí já vem, né, também esse esgotamento. O próprio conceito de trabalho, que significa tripalium. O tripalium significa, né, tortura. Então, por muitos e muitos anos, as pessoas identificavam o trabalho como uma tortura. Mas hoje não, hoje nós temos estudos, especialistas, pessoas, inclusive psicólogos, que estão nas organizações para desmistificar essa palavra, essa tortura. Então, o trabalho não precisa ser uma tortura. Você pode ser feliz no trabalho, você pode se desenvolver lá. Mas quando você começa a enxergar esse local como uma tortura, como algo que está te fazendo mal, que está te prejudicando, como algo que você realmente se sente, né, extremamente incompetente, uma pessoa que não consegue ver o resultado do seu trabalho. Principalmente a gente vê muitos profissionais de saúde, né, com esse sentimento, principalmente profissionais que estão lidando com a morte o tempo inteiro, como, né, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, principalmente com essa Covid-19, que foi algo que realmente não estava no controle de ninguém. Então nós tivemos muitos profissionais com o burnout, né, no ambiente de saúde. Então é isso, o indivíduo ele vai identificar no ambiente laboral. Então os sintomas vão começar lá e ele vai trazer para as outras esferas da vida dele. A síndrome de burnout é considerada como uma doença de trabalho, já que não advém do ambiente externo e sim da relação. Tendo em vista que há direta relação com o ambiente organizacional, qual a importância de os gestores terem consciência da síndrome de burnout para o crescimento das empresas? Se a empresa ela não tem essas medidas, né, focando no social, nas pessoas, infelizmente ela tende a falhar. Então, o recurso humano ele é o recurso mais importante dentro de uma empresa. Então, quando o colaborador ele tem uma liderança extremamente assertiva, uma liderança que é receptiva, que aceita as opiniões, as ideias e que recebe, né, de uma forma muito tranquila que o colaborador não está bem, isso é excelente. Então, os gestores líderes, eles necessitam ter essa visão. Mas, infelizmente, o que nós vemos é empresas, né, que só pensam realmente no lucro, no dinheiro, e as pessoas que, né, ficam aquém. Então, você não está satisfeito, pede demissão, que você vai sair hoje e amanhã tem outra pessoa. Então, o mundo corporativo, eu falo muito que é muito cruel. Então, hoje está você no local, se você sair amanhã já tem outra pessoa. E isso realmente é muito desgastante. Porque se você tiver uma empresa que não cuida da sua saúde mental, que não tem um programa de qualidade de vida, que não tem um psicólogo também para auxiliar, o profissional de psicologia, ele pode desenvolver ações voltadas para a saúde do trabalhador, para a segurança do trabalhador, visando a saúde mental e a qualidade de vida. Então, os líderes precisam pensar assim, se o meu colaborador adoece, eu não tenho rendimento, eu não tenho lucro. Então, aquela frase, né? Mente sã, corpo são. Então, quando a pessoa ela está bem, ela vai desenvolver uma melhor atividade. Quando a pessoa identifica os sintomas dessa doença, como ela pode buscar ajuda?
o que seria mais indicado? Primeira coisa que ela precisa, buscar é realmente conversar com a sua liderança, né, explicar que não está bem. Então, assim, não adianta os colaboradores, eles vão por um caminho muito errado, justamente pela gestão errada. Então, começa um absenteísmo, que é a falta no trabalho. Então, é um colaborador que emite inúmeros atestados no mês. É aquele colaborador que também sai, né, pede demissão. Então, nós temos empresas que têm um nível muito alto de absenteísmo e de turnover, que é aquela mudança muito alta de pessoas. Então, o colaborador ele pode falar assim com a sua liderança e buscar ajuda, sim, apoio psicológico. Então, quando o indivíduo se autoconhece, ele começa a perceber que o seu corpo vai falar, o corpo dá sinais, e também, né, as suas cognições, suas emoções, elas vão ter alterações. Então, quando tem alterações muito exacerbadas, o indivíduo ele precisa perceber e procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, né, e outras ajudas também profissionais que vão ajudá-lo a voltar realmente à homeostase, né, ao seu equilíbrio. Priscila, nós gostaríamos de agradecer pela sua contribuição e por nos auxiliar no entendimento da relevância de tratar sobre esse assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Tem muito tempo que as pessoas, né, sofrem no trabalho e ninguém dá a sua devida atenção. Então é muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo, é algo muito realmente emergente. Eu acho que nós temos que debater sim, discutir e procurar melhores estratégias, melhores realmente recursos para que o nosso colaborador, né, as nossas pessoas que estão no ambiente laboral possam se desenvolver e realmente ser felizes e pessoas extremamente satisfeitas e competentes no trabalho. Lembro também a todos, né, que eu tenho uma página no Instagram chamada Psicologia no RH. Então lá também eu dou dicas, eu falo sobre alguns temas também relacionados, né, à saúde do trabalhador. Vocês estão muito convidados, né, a estarem realmente me seguindo no Instagram e até a próxima. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, ISMA, 33% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Dentre as diversas profissões, os casos mais propícios para desenvolver a síndrome são professores, bombeiros, profissionais da saúde, advogados, jornalistas, policiais, agentes penitenciários e bancários. Para entender mais sobre o assunto, trouxemos uma convidada que já enfrentou a síndrome de burnout e hoje ajuda pessoas na mesma situação por meio das redes sociais. Eloá Regina Castro, de 28 anos, palestrante e administradora formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. É criadora da Vencendo o Burnout, um perfil no Instagram dedicado a auxiliar pessoas que, assim como ela, já passaram ou estão no processo de diagnóstico da doença. Ela é administradora do maior grupo de apoio do Facebook, com mais de 5 mil membros. Eloá, quando você percebeu que tinha síndrome? Eu vivi a síndrome em 2015, mas eu não fazia ideia do que se tratava. Eu não percebi que eu estava passando pela síndrome de burnout, porque eu achava que aqueles sintomas físicos eram coisas simples, uma gripe, um problema ou outro. Foi no consultório que eu descobri que eu tinha síndrome de burnout, depois de um colapso. Então, até ali, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu não imaginava que os sintomas físicos que eu estava passando tinham ligação com a saúde mental. Antes de ter o transtorno, você já havia ouvido falar dele? Antes de passar pela síndrome de burnout, eu não conhecia a síndrome. Para não dizer que eu nunca tinha ouvido falar, um dia um professor da faculdade, na matéria de gestão de pessoas, ele comentou que existe burnout, mas eu nunca imaginei que era aquilo que eu estava passando. Nunca. Assim, era algo muito distante para mim e principalmente por se tratar de algo de saúde mental. Eu não fazia ideia que eu poderia passar por algo que envolvesse a saúde mental mesmo. Em que área a síndrome de burnout afetou a sua vida? A síndrome de burnout afetou toda a minha vida, assim, no geral. Era 2015, eu estava no último ano da faculdade de administração pública, eu era servidora pública, fazia trabalhos voluntários, estudava inglês, morava sozinha. A minha vida era de muita produção, de muita atividade. Eu não me permitia descansar e eu cobrava perfeição em tudo que eu fazia. Além disso, eu havia mudado de cargo para um outro concurso que tinha me convocado. E nesse novo local, a rotina de trabalho, o clima organizacional era completamente diferente. Eu tive que aprender a lidar com muito mais pressão,
Só que foi tudo muito rápido e o meu corpo começou a responder, dando sintomas físicos que começaram com dor de cabeça, começaram a vir crises de azia, dor nas costas. Os problemas foram piorando conforme o tempo foi passando e eu não fazia ideia que se tratava de um problema de saúde mental. Até que os sintomas emocionais também foram aparecendo e eu fui me vendo uma pessoa muito mais triste, muito mais solitária, porque eu estava tão focada em produzir, em fazer meu tempo render, em estudar enquanto os outros dormem, em trabalhar enquanto os outros se divertem, que eu não percebia que eu estava adoecendo e que a minha vida estava perdendo o sentido, né? Eu me tornei uma pessoa isolada, de verdade. Me afastei dos meus amigos, me afastei de tudo que me trazia lazer. Eu realmente só focava em trabalhar, estudar, em produzir. E aí, é claro, afetou todo o meu corpo, afetou minha mente, a minha relação com as pessoas, tanto que a minha família percebeu que algo estava errado comigo. Eu sendo jovem, eu tinha apenas 21 anos, eu sendo jovem, uma pessoa que era sempre muito sorridente, muito esperançosa, me tornei triste, amarga, me tornei pessimista demais. Como foi a reação da sua família quando você foi diagnosticada? Você teve o apoio familiar durante todo o tratamento? Como eu não fazia ideia do que se tratava a síndrome, eu não sabia que eu estava passando por isso, a minha mãe, sem me falar, procurou um profissional, uma psicóloga, e contou o que eu estava passando, que eu estava tendo umas alterações no meu estilo de vida e no meu humor, e essa psicóloga recomendou que ela me levasse a um psiquiatra. Tudo isso eu ainda estava em processo de negação, eu não imaginava que eu estava doente, que eu precisava de ajuda. Até que no dia do meu colapso eu percebi que foi algo sério, que eu precisava sim de ajuda. E então a minha mãe me levou a um psiquiatra, eu precisando de muito apoio, que eu não entendia o que estava acontecendo. E graças a Deus, assim, meus pais me apoiaram muito, entenderam muito bem, me deram muita força para seguir o tratamento. Como eu tive que me afastar do trabalho, eu precisei rever a minha rotina, eu precisei da compreensão deles, que fez muita diferença. Então, graças a Deus, a minha família foi muito boa para mim nesse momento. Além da exaustão, quais outros sintomas essa síndrome manifestou em você? Eu achava que o cansaço era parte de ser adulto, porque eu tinha 21 anos, estava no ápice, assim, né, da carreira. Na verdade, eu estava começando a decolar, estava no meu segundo emprego e estava entendendo que parte do sucesso era passar por sacrifícios mesmo, né? Só que eu não imaginava que esses sacrifícios que eu estava fazendo eram insalubres para mim. Então eu vivia cansada e achava que era normal me sentir assim, né? Até que eu comecei a perceber que eu acordava cansada. Então, mesmo logo após eu levantar, eu já estava cansada. E quando eu comecei a perceber que era o meu sono que não estava bom, não estava funcionando, não estava sendo reparador. Então eu comecei a precisar tomar café para ficar acordada durante o dia e à noite eu não sentia sono nenhum. Então eu comecei a ter insônia, eu tinha muitos pesadelos, eu sonhava muito com o trabalho. Além disso, eu tive sintomas físicos, aperto no peito, que eu tinha certeza que eu tinha infartado. Quando eu fui ao cardiologista, estava tudo bem, tudo normal. Tive diversas alterações hormonais no meu corpo, então do nada eu tinha crises de espinhas no meu rosto, assim, muito fora do que o meu corpo já era acostumado. Eu tinha enjoos, mal-estar, problemas gastrointestinais, uma série de sintomas realmente foram mostrando que algo não estava bem. Eu ficava gripada com muita facilidade, mal me recuperava de uma crise, de uma gripe. Pouco tempo depois já começava outra, né? Vivia com a garganta inflamada. Então, meu corpo realmente foi dando sinais de que algo estava errado, mas eu não fazia ideia que aqueles sinais eram porque eu estava exagerando na dose de trabalho e porque a pressão e o estresse estavam muito altos. Esses foram sintomas físicos, né? Mas os sintomas eu acho que mais sofridos foram os emocionais e mentais. Mentais porque eu tinha apagões, né? De repente, eu me via em um local e eu não fazia ideia o que eu estava fazendo ali e como eu fui parar ali. Eu esquecia muita coisa, né? Eu precisava anotar tudo porque a chance de eu esquecer o que eu ia fazer era muito grande. E, além disso, eu comecei a ter muitos sintomas depressivos, né? Eu fui perdendo a alegria de viver porque eu pensava assim, se eu tenho 21 anos, todo mundo diz que eu tô no auge da minha vida, né? No auge da juventude.
Eu tô na melhor fase da minha vida. Eu tô triste desse jeito, eu tô cansada. Imagine quando eu chegar aos 30, 40, 50. Era o que eu pensava. E aí eu comecei a achar que não valia a pena chegar aos 30 anos. Passado um tempo, eu comecei a achar que não valia a pena chegar aos 22. Então, realmente, a vida foi perdendo o sentido para mim. Foi um tempo muito triste. Eloá, o que você poderia dizer às pessoas que sofrem ou podem estar sofrendo sem saber dessa síndrome? Para quem, como eu, sofria e não sabia, e está passando por isso, mas não faz ideia, o que eu diria é o que eu queria ter ouvido na época. Eu diria para essa pessoa: confia nas tuas percepções. Se você percebe que o seu corpo não está bem, que tem algo de errado com você, não pense que é frescura, não pense que é besteira ou que você está inventando. O seu corpo não se engana. Se o teu corpo está dando sinais, confia, pesquisa, se informa. Não vá apenas a médicos de saúde física, pesquise também saúde mental, porque está muito ligado. E para quem já sabe que tem a síndrome, e para quem está passando por ela, está sofrendo com ela, o que eu diria é: tem jeito, tem solução, não vai durar para sempre, tem tratamento, mas não desista, porque não é frescura. Não desista de si mesmo. Enquanto você estiver procurando nos outros a responsabilidade e desistindo de se cuidar, você não vai sair dessa. Então, olha para você com amor, com carinho e se cuida. Eu queria ter ouvido isso na minha época, não tive, então essa é a mensagem que eu passo para quem está me ouvindo. Esse foi o Publicast. E se você chegou até aqui, primeiramente, muito obrigada. E não se esqueça que caso você tenha algum desses sintomas, ou se você conhece alguém que tenha, não hesite em procurar a ajuda de um profissional. É isso aí. Acho que a partir de agora, você que está se sentindo exausto e não está sendo muito produtivo no seu dia a dia já ficou preocupado, não foi? Então procure a ajuda de um psicólogo, porque você pode estar sendo acometido pela síndrome de burnout. Acho que não precisamos dizer mais o quanto essa doença pode te prejudicar, né? O programa encerra por aqui. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Esse episódio usa áudios de TV Record. Tchau, boa semana. Boa semana.